meus irmãos, celebrar como católicos o dia de finados, obrigatoriamente nos coloca diante de uma questão fundamental da nossa existência humana, a morte, né? Isso é muito óbvio. Mas o que eu queria meditar hoje com a nossa comunidade é o modo através do qual nós encaramos a morte. Por quê? Porque o jeito como nós encaramos a morte depende muito do jeito como nós vivemos. E o jeito como nós vivemos depende muito do jeito que a gente encara a morte. Então, vejam, me parece ser uma questão fundamental, central, muito importante. O jeito como eu vejo a morte, que eu me relaciono com ela, influi no jeito como eu vivo a minha vida, como eu gasto os meus dias. E separei aqui então em 4 modos que nós podemos nos relacionar com a morte. Vamos lá. O primeiro são aquelas pessoas cínicas que ignoram que a morte existe, que vivem como se não tivessem os seus dias contados, que só se preocupam com essa vida, que só se preocupam, como diz a palavra de Deus, em comer e beber, porque não se importam com o dia seguinte, com aquilo que virá. Se está tudo bem hoje, é o que importa, e vamos para frente. Então, vivem, mas não se ocupam em preparar pelos seus dias, como será o seu último dia, como será a sua morte. Aquelas pessoas que vão para velório, para ficar conversando de futebol, de política, ou seja, são pessoas fúteis, pessoas, no fim das contas, rasas, limitadas, curtas, que não param para meditar, para refletir, para buscar as grandes verdades dessa vida, que nós só podemos alcançar por uma meditação sincera, por um pensamento detido, que não procuram saber o sentido da sua vida, para que vivem ou como vivem. Elas tão somente sobrevivem. Como eu dizia, comamos e bebamos, gastemos os nossos dias, sem nos importar com o amanhã. Vamos tocando aqui a vida. E nem pensam sobre ela. Vivem como se a morte não existisse. De modo que quando tiverem que enfrentar a morte, porque uma hora ou outra ela bate à nossa porta, seja por um parente falecido, que não dá para a gente disfarçar que ela existe, ou, meus irmãos, terrivelmente, quando chegar a sua própria morte, vão se encontrar com um grande vazio, um absurdo, como que despreparados, como alguém que vem caminhando, olhando para os lados, distraído, e cai num buraco. Estava distraído, não sabia o que estava ao seu redor, porque não se importava, e pagarão o preço pelo modo como viveram. Com a sua morte, pagarão o preço do modo como viveram, Porque quem não pensa na morte, meus irmãos, não se lembra que é finito, que vai acabar, que é passageiro, que essa vida vai passar, e começa a se julgar Deus de si mesmo, a medida de todas as coisas. Eu faço do meu jeito, eu faço do meu modo, porque não tem nada acima de mim, não tem nada maior do que eu sou o Senhor de todas as coisas. Por que eu vou ter que pensar numa coisa que eu não tenho domínio, que é a morte? Não, eu nem sei se ela existe mesmo. Então esse é o primeiro grupo, aqueles que ignoram a morte e levam as suas vidas apesar dela. Mas há um segundo que diante da morte ficam desesperados, angustiados, que quando pensam na morte, Ave Maria 3 vezes, bate na madeira, isola, tira de perto. Não tem esse pessoal que é supersticioso, que também não é um comportamento muito cristão, porque essas pessoas diante da morte, elas sentem medo, uma certa paralisia, Por quê? Porque a morte, para essas pessoas, parece uma negação de tudo aquilo que elas têm. A vida, a felicidade, o desejo de eternidade que tem no coração de todo homem, mesmo daqueles que não acreditam nela, na eternidade.
Quando pensa na morte, então vem logo um desespero, uma angústia. Não, Deus me livre, comigo não, não para mim. Não suportam a morte, tem raiva dela. Uma vez eu contei para vocês aqui uma história que eu, preparando essa homilia, me lembrei dela de novo. Que escutei de um médico que trabalha em UTI, médico intensivista, né? Que lida com a morte todos os dias, mais de uma vez por dia, muitas vezes, né? A pessoa que está na UTI, ela já está no último dos últimos tratamentos, né? Muitas vezes em cuidados paliativos. A pessoa só está ali para diminuir o sofrimento. E que uma vez se encontrou com uma pessoa dessa, que negava a morte, que tinha medo da morte, que se angustiava com ela. E quem trabalha na UTI, dizia esse médico, meio que percebe, né? Tem experiência e que aquele senhor não passaria daquela noite. E dizia ele, um homem católico, piedoso, que chegou para esse homem e falou: seu fulano, olha, o senhor sabe que nós estamos fazendo de tudo aqui pelo senhor, mas a nossa hora pode chegar a qualquer momento. Talvez a gente não consiga amanhecer o dia. O senhor não quer fazer uma oração junto comigo? Vamos rezar um Pai Nosso. Não. Aí o médico disse que, eita, seu fulano, eu rezo com o senhor, me escute rezar um Pai Nosso. Tome a minha... Não. Eu não perdoo Deus de tirar a minha vida. Vocês entendem? Essa pessoa, ela até aceita a morte, ela até entende a morte, mas não aceita a morte. Não perdoa Deus, porque é mais uma vez alguém que está preso a essa vida, que até tem coragem de encarar a morte, de reconhecer a sua existência, mas não aceita, não acolhe, briga contra a morte. Por quê? Porque tudo que tem, mais uma vez, como naquele primeiro grupo, é essa vida. Então, são pessoas que se sentem como que quase que esmagadas por um dia terem que encarar a morte face a face. Imaginem alguém que já está ali na UTI, nos últimos instantes, mas continua não se conformando com o fato de que é passageiro, com o fato de que não é eterno. Então, a vida para essas pessoas perde o sentido pelo desespero de que um dia vão perdê-la, vão passar, vão morrer. E o terceiro grupo? O terceiro grupo, meus irmãos, são de pessoas que são otimistas, mas ingênuas, muitas vezes influenciadas pelo esoterismo com inspiração oriental, ou pela doutrina reencarnacionista. São aquelas pessoas, por exemplo, tem não sei o que é um movimento, uma religião, o que é aquilo ali, que se chama Seichonoye. É um negócio assim. E eles dizem que o mal, a doença, a morte é só ilusão. É ilusão. Que na verdade, pela meditação, pelo autocontrole, por uma purificação contínua, nós vamos conseguir nos libertar dessa ilusão da maldade, da morte, da doença. Porque uma coisa que é só ilusão, ela está só no pensamento, ela não é realidade. E quanto mais eu me elevar, quanto mais eu me purificar, quanto mais eu meditar, essas coisas elas não vão chegar até mim, não vão acontecer comigo. Outra são os espíritas, os reencarnacionistas, que realmente esses não acreditam na morte. Por quê? Porque eles acreditam que a morte, ela não existe, existe somente uma separação do corpo com o espírito, e que depois esse espírito fica por aí em algum lugar que ninguém sabe onde é, e aí depois esse espírito volta em um outro corpo e volta a existir de novo. Então a morte não existe, ela é um negócio que eu não sei nem dizer o que. Então, são pessoas que são otimistas, mas ingênuas. Porque eu e você sabemos, o mal, a morte, a doença existem. E o último grupo, o quarto grupo, meus irmãos, é o modo como os cristãos encaram a morte. Nós cristãos dizemos, a morte existe sim. A morte dói sim. A morte machuca sim. Ela é uma realidade.
Eu não posso negá-la, eu não posso fugir dela, eu não posso fingir que ela não existe. Ela existe e ela é ruim em alguma medida, porque dói, porque machuca. E não só a morte existe, como ela marca toda a nossa existência. Morrereis como vivereis. E nós, meus irmãos, entendemos que, como consequência do pecado, vivemos marcados pela morte. Em cada dor, em cada doença, em cada derrota, em cada medo, em cada tristeza, até a morte final, nós vamos experimentando modos diferentes de morrer. E nós não fazemos pouco caso da morte. Olha, não tem coisa pior para alguém que acabou de perder uma pessoa que ama muito, do que chegar uma pessoa com muito boa intenção, com um coração muito bom, muito reto, cheio de amor no coração e dizer: é assim mesmo, né? Logo passa. Rapaz, eu até hoje, graças a Deus, tenho 34 anos de idade e só perdi 2 pessoas muito, muito próximas. A minha avó, mãe da minha mãe, desculpe, 2 pessoas não, algumas pessoas muito próximas, né? As minhas avós, mãe da minha mãe, mãe do meu pai, o meu avô e uma tia. Essas 4 pessoas que eu perdi, que eram muito próximas. E quando você está ali, naquela dor da separação, da tristeza, próprias da morte, como é doloroso. E como é chato, inconveniente. A gente sabe que é mentira. Quando chega alguém com aquela conversa mole, com aquela batidinha nas costas, é assim mesmo, né? A vida é isso aí, logo passa. Não, meus irmãos. A morte traz dor, a morte traz tristeza, a morte traz saudade, a morte traz uma separação que nos marca profundamente. E como é ruim. E nós não negamos isso, nós não fazemos pouco caso disso. A morte ela é quase como uma ameaça, como um desrespeito a nós, porque ela vem sem avisar. Ela é como uma rasteira. Ela chega sem pedir permissão para entrar nas nossas vidas. E nós não podemos fazer pouco caso dela, como dizia. Então, o cristão diante da morte, ele é realista. Aí você pode estar se perguntando: então, padre, quer dizer que nós cristãos somos pessimistas? A gente vive triste, angustiado, porque eu vou morrer um dia, ou porque morrer alguém próximo a mim? Não. Nós simplesmente não nos iludimos, mas tratamos com as coisas, na realidade, com a verdade que elas têm. Vocês percebem? Então, a morte é difícil, a morte dói, a morte machuca, sim. Agora, nós, por outro lado, sabemos que ela é uma realidade que não estava nos planos de Deus. A morte não é uma criação de Deus, um desejo de Deus. A morte não é senão uma permissão de Deus para uma consequência errada da escolha do homem. Como nos ensinam as Sagradas Escrituras, o salário do pecado é a morte. Mas Deus não quer que ninguém peque. A glória de Deus, como dizia Santo Irineu, é que o homem viva. Essa é a glória de Deus, o desejo de Deus, o plano de Deus. Mas nós não quisemos seguir o seu plano. Agora, Deus, que não queria a morte, Deus, que tem poder de vencer a morte, Ele não se conforma com a morte. Não se conforma tanto que mandou o seu Filho ao mundo para vencer e destruir o pecado e a consequência do pecado, a morte. É por isso que Jesus disse, Ele se identifica: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Opa, padre, Jesus diz que quem vive e crê nele não morrerá jamais. É verdade. Mas você conhece de alguém que não morreu? Por quê? Porque não é dessa vida que Jesus está falando, minha gente. Não morrerá porque passará dessa vida finita, limitada, para uma vida eterna, para a glória do céu. Portanto, meus irmãos, para nós cristãos, a morte que era uma caverna escura, a morte que era um grande mistério, não deixou de ser um mistério, mas de uma caverna escura passou a um túnel que tem uma luz no seu fim. Por quê? Porque para aquele que tem fé,
passará pela morte, mas não permanecerá na escuridão de uma caverna escura, mas chegará à glória do céu. Então, Deus nosso Senhor, pela vinda de seu Filho Jesus Cristo, pela sua morte e ressurreição, deu uma nova tonalidade para a morte. Jesus morreu da nossa morte, para que nós, com Ele e como Ele, vençamos a morte, passando dessa vida para a eternidade. Essa é a visão tipicamente cristã do relacionamento com a morte. Ou seja, não negando a sua realidade natural, de dor, de tristeza, mas por outro lado, também não se desesperando, se angustiando. Não, dói, machuca. Mas aqueles que a certeza da morte entristece, a esperança da ressurreição consola. Tem alguma coisa assim no prefácio número 1 dos defuntos da igreja, né? Então, se nós temos certeza da morte e por um lado nos entristecemos por isso, por outro lado, a certeza também na esperança da ressurreição, na fé da ressurreição, nos consola, nos anima. É por isso que nós cristãos, quando sepultamos os mortos, quando enterramos os nossos mortos, se olhamos para aquela pessoa e sabemos que foi alguém que viveu cristamente, que obedeceu os mandamentos, que participou dos sacramentos, nós até sentimos uma certa dor pela separação, mas há um fundo de esperança. Por quê? Porque essa pessoa que de mim se separou, eu confio, eu acredito que está indo se unir aquele que é o meu amor e que era o amor da vida daquela pessoa, está indo se unir a Deus. Entendem? Então, em Cristo, meus irmãos, a morte ela pode ser enfrentada e vencida, porque Ele já venceu. Salmo 23 diz assim: ainda que eu passe pelo vale tenebroso, nem o mal eu temerei, porque estás comigo. Ainda que eu passe pelo vale tenebroso, nem o mal eu temerei, porque estás comigo. Meus irmãos, nós iremos um dia passar por este túnel escuro, por este vale tenebroso. Nós iremos, meus irmãos, experimentar a dor da separação. Agora, nós não precisamos temer a morte, nos angustiar ou perder a nossa esperança. Por quê? Porque Deus está conosco, porque Ele nos acompanha, porque Ele é a nossa esperança. Como escutamos na segunda leitura, e aqui eu encerro a nossa meditação. Olha o que São Paulo diz: a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. A nossa esperança, meus irmãos, não nos engana. Enquanto os homens depositam a sua esperança nos bens, no poder, nos títulos, no reconhecimento público, na embriaguez, na luxúria, na sensualidade, a nossa esperança é o Senhor, meus irmãos. E ela não nos engana, ela não nos decepciona, porque tudo haverá de passar, mas Deus não. Portanto, empenhemos a nossa vida, meus irmãos, a viver de tal modo que a nossa morte fale da nossa vida. Que ao passarmos dessa vida, de fato, entremos nesse túnel escuro e que nos dá um certo medo, porque é mistério, mas na esperança da certeza que no fim dele haverá a luz de Deus para nos acolher junto a si, aos seus queridos, no céu. Assim seja.